A Ucrânia atingiu a Rússia com mísseis Atkins produzidos nos Estados Unidos 2 vezes nos últimos 3 dias, e de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia e do Kremlin, a Rússia está preparando medidas de retaliação, com o que há de pior em seu inventário de mísseis balísticos. O ministério disse que ambos os ataques ucranianos tiveram como alvo posições de defesa aérea na região de Kursk. Em ambas as ocasiões, 1 ou 2 mísseis atingiram seus alvos, enquanto a maioria foi abatida. Os ataques em 23 e 25 de novembro tiveram como alvo instalações militares e um campo de aviação. Ações de retaliação estão sendo preparadas. Foi o que alertou o Ministério da Defesa. A informação surgiu depois que a Rússia disse que suas tropas capturaram outra vila em uma área na região oriental de Kharkiv, na Ucrânia, onde a linha de frente estava relativamente estável até recentemente. O Ministério da Defesa disse que unidades militares libertaram o assentamento de Kopensk, uma vila perto da cidade de Kupiansk, controlada pelos ucranianos. O exército ucraniano disse ter abatido 76 de um recorde de 188 drones lançados pela Rússia durante a noite de terça-feira. A Força Aérea disse que perdeu o controle de 26 drones, com 5 drones seguindo em direção à Bielorrússia, que provavelmente abateu os sistemas por serem em sua maioria sistemas unilaterais. A Rússia alertou que a medida resultaria em uma resposta tangível. Analistas russos dizem que a Rússia começou a movimentar mísseis balísticos em seu território, mas sem especificar com quais meios viriam a retaliação e qual o potencial das armas. De acordo com o jornal russo Moskovsky Komsomolets, nessa situação, a Rússia não usará armas nucleares, mas os ucranianos e seus aliados ocidentais apreciarão nos próximos dias o golpe que será desferido na infraestrutura crítica da Ucrânia e possivelmente em alvos na própria Kiev. Isso pode alarmar o Ocidente, que possui militares contratados e unidades diplomáticas. Há alguma pista sobre quais as armas balísticas a Rússia está disposta a usar em sua retaliação? É muito difícil prever o próximo cenário, apesar da escalada irreversível do conflito, onde tudo está sobre a mesa. No entanto, até agora, a Rússia tem usado mísseis Iskander menores contra a Ucrânia, uma versão limitada que visa reequilibrar o custo-benefício e manter os ataques hostis quase que frequentes. As novas armas, que ainda não foram usadas em combate, pesam até 50 toneladas e têm um alcance de 5.800 quilômetros de distância, ultrapassando a classificação de sistemas intermediários para intercontinentais, aqueles capazes de carregar ogivas nucleares, mas também convencionais. Dias atrás, a Rússia também apresentou sinais de uma grande retaliação. Isso provocou um medo avassalador no Ocidente, que fez as embaixadas principais fecharem em Kiev, um claro sinal de que os Estados Unidos temem qualquer ataque nuclear. A decisão ocorreu depois que a embaixada americana em Kiev foi forçada a fechar temporariamente devido a preocupações com um ataque aéreo significativo. Os funcionários da embaixada foram orientados a se abrigar no local caso um alerta aéreo fosse anunciado. Enquanto isso, Putin também assinou uma nova doutrina, reduzindo o limite para o uso de armas nucleares. A doutrina dizia que qualquer agressão contra a Rússia por um Estado que fosse membro de uma coalizão seria considerada por Moscou como uma agressão contra ele e por toda a coalizão. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança, confirmou a decisão, dizendo que a nova doutrina nuclear da Rússia significa que os mísseis da OTAN disparados contra nosso país podem ser considerados um ataque do bloco à Rússia, e como resultado, a Rússia poderia retalhar com armas de destruição em massa contra Kiev e as principais instalações da OTAN, onde quer que estejam localizadas. Isso significa a Terceira Guerra Mundial. Foi o que disse Dmitry Medvedev. Enquanto isso, embaixadores da Ucrânia e dos 32 membros da OTAN se reunirão em Bruxelas sobre o lançamento de um míssil hipersônico experimental de alcance intermediário pela Rússia na semana passada. A Rússia realizou um ataque na última quinta-feira na cidade ucraniana de Dnipro, que o presidente Vladimir Putin disse ser um teste de seu novo míssil Oreshnik. O presidente russo Putin, em 21 de novembro,
disse que o ataque do novo míssil foi em retaliação aos mísseis americanos e do Reino Unido, que atingiram instalações militares nas regiões de Kursk e Briansk, após uma ação americana e de seus aliados da OTAN para autorizar o uso de suas armas de longo alcance para ataques contra a Rússia. Para escalar ainda mais a situação da guerra, Rob Bauer, presidente do Comitê Militar da OTAN, ameaçou que a aliança poderia iniciar ataques preventivos contra a Rússia a qualquer sinal de deterioração das capacidades de defesa final na Ucrânia. A Rússia respondeu com o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, que destacou a quebra de protocolo diplomático da Aliança Militar do Atlântico Norte pelo almirante Rob Bauer, dizendo que a aliança permitiu fazer declarações sobre a possibilidade de ataques preventivos à Rússia, o que é muito grave. Sergei Lavrov declarou, abre aspas, o Sr. Bauer, presidente do Comitê Militar da OTAN, declarou explicitamente que isso não é mais suficiente e garantir a defesa dos Estados-membros da Aliança do Atlântico Norte requer ataques a alvos na Rússia, que a OTAN acredita que podem representar uma ameaça ao bloco. Feche aspas. O presidente do comitê da OTAN, Rob Bauer, pediu anteriormente a produção de mais armas para ataques de precisão dentro da Rússia, caso um conflito eclodisse. O porta-voz oficial da aliança, bem como o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, não se pronunciou a respeito das últimas falas de Rob Bauer. Venha fazer parte do novo canal Analytics sobre assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Me dê um apoio, se inscreva e ative as notificações.